Estamos começando mais um programa Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o programa de onde quiser e no horário que você preferir. No programa desta semana, vamos tratar de um problema cada vez mais presente na nossa sociedade. É uma doença ocupacional já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Estima-se que aqui no Brasil, 30% das pessoas ocupadas sofrem com essa doença. E sobre esse tema, vamos conversar com a psicanalista Fátima Santos, doutora em psicanálise contemporânea, palestrante em saúde mental. Fátima Santos, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Fiquei muito honrada pela Nossa República me convidar para esse bate-papo, para falar de um assunto hoje que é tão importante na nossa sociedade. Pois é, me chamou a atenção muito, Fátima. Como eu disse na abertura, Fátima é psicanalista, né? Trabalha muito com essa questão da saúde mental. E o burnout é uma coisa mais moderna, né? Mais recente. Não é que não existia antes, é que não estava, talvez, identificada como tal, enfim. Eu queria começar a entender quem deu esse nome, por que deu, e quais são as características dessa doença. Pode passar uma doença? É uma síndrome. Uma síndrome. Na realidade, esse é um nome que foi colocado para identificar o tipo da doença. Do tipo da síndrome. Apesar da Organização Mundial da Saúde, no CID-11, ela classificou o burnout como uma síndrome de pressão, como se fosse uma pressão psicológica por excesso de trabalho. Ele é somente relacionado aos locais de trabalho. Toda pessoa que trabalha, em algum momento da vida, teve burnout. Esse nome é um nome novo que inventou ultimamente, mas o burnout sabe que já existe. Eu estudei história, então desde a época da Revolução Industrial, o Charlie Chaplin mesmo era um que ele ficava o tempo todo só apertando parafusos, depois ele teve um burnout. Hoje podemos dizer que era um burnout, mas na época ele saía na rua fazendo assim, e o colega nem percebia, e ele estava naquele mesmo... Estava no automático. Ele estava no automático. Então, o que é o burnout? O burnout, na realidade, nada mais é do que um excesso de trabalho e de movimentos repetitivos e um estresse que nos causa uma fadiga, que nos causa um cansaço mental e físico por muitas pressões. Hoje nós vivemos num mundo totalmente econômico. Hoje nós temos uma população extremamente economista, que gasta muito, que gosta de comprar, e com o desenvolvimento das fábricas, das indústrias, o que acontece? Existe hoje um número maior de fabricação de produtos para atender esse mercado, porque a população cresceu. Hoje nós temos uma população no Brasil média. O capitalismo vive de demandas, exatamente. Né? Criar demandas para que a gente consiga. Exatamente. E o que acontece? Com esse capitalismo, hoje nós temos no Brasil também, eu estava vendo até uma reportagem, o Brasil hoje está caminhando para uma fase de pessoas com mais idade, mais do que os jovens. E com isso, as empresas se estruturaram, tanto economicamente como tecnológica. A tecnologia veio para nos ajudar muito nisso, para acelerar esse volume de produção. O que acontece? As pessoas que estão na faixa etária de 20, 30, 40 anos, são as pessoas que estão na maior linha de produção. Que quando você sai para o mercado de trabalho, você quer construir algo na sua vida e você trabalha muito para... Essa faixa etária é o auge da produtividade de cada um. Né? É o auge da produtividade de cada um. E com essa faixa etária, o que acontece? Você tem
além da exigência das empresas, você ainda tem a exigência sua. Eu tenho que ser capaz, eu preciso disso, eu tenho que me sobressair sobre os outros. E com isso você vai tendo uma carga de trabalho muito excessiva e vai te causando muita pressão psicológica e até mesmo movimentos muito repetitivos, que isso vai causando doenças. Eu estou vendo aqui, minha produtora deixou algumas anotações aqui, e ela está me lembrando aqui que a Organização Mundial de Saúde classifica esse fenômeno ocupacional, essa doença de trabalho, de proveniente do trabalho, né? Como um fenômeno próprio, né? Ocupacional, como eu disse, mas é diferente de depressão, a depressão faz parte do burnout. Como é que é isso? A depressão, essas doenças de saúde que afetam as pessoas, né? Principalmente nessa nossa vida moderna, a gente percebe muito claramente que vivemos todos à beira da doença, se não doentes. Né? Exatamente, à beira da loucura, como diria. Na realidade, existe quando você trabalha excessivamente, existe uma confusão muito grande. Muitas das vezes você está com burnout e você não sabe se você está com burnout, se é do trabalho, ou se você está com exaustão psicológica e física, se é sua vida lá fora. Existe uma confusão muito grande. O trabalhador, ele não tem essa clareza muito nesse sentido, entendeu? O que está incomodando. O que está incomodando. Às vezes ele pensa. Mas as duas coisas podem levar para uma ansiedade, para um processo de depressão. Vão levar para uma ansiedade, para uma depressão, até mesmo para um suicídio. Nossa. Que é uma coisa muito grave. Mas isso é porque a pessoa não consegue identificar ou não consegue perceber isso, que ele está doente? Ou por quê? Que razão que... Muitas das vezes é muito difícil você admitir que você tem algum problema. O ser humano, ele acha que ele nasceu para ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Isso é fato. Ninguém é perfeito. Nós temos as doenças, que são doenças normais, que as pessoas sentem, e tem as doenças psicossomáticas, que são trazidas justamente da nossa mente. Pela forma como nós vivemos, pela forma como nós trabalhamos, pela forma como eu vejo o outro, ou pela forma como eu me relaciono e pela forma como eu fui criada na minha infância. Porque hoje a vida adulta é reflexo do que nós vivemos na infância. Então, é muito difícil um trabalhador ele se identificar consigo mesmo. O que eu estou sentindo? E nós temos uma pressão psicológica de produção, de ser bom em tudo, e nós não somos bons em tudo. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quer dizer, quais são os fatores no trabalho que levam a pessoa a ter essa síndrome, né? Se é pressão, se é, enfim, que tipo de situação, se é assédio, enfim, se é cobrança, que tipo de... Olha, Mal, é muito difícil relatar todos os fatores. Daria quase um livro, porque são inúmeros os fatores. Então, é pressão psicológica, é pressão por produção, é pressão para você ser o melhor em tudo, é pressão da competitividade, do emprego. É pressão por ganhos, ou seja, é pressão por todo lado. Você perante o outro, você quer ser sempre melhor do que o outro, é assédio, é abuso, que seria o abuso psicológico. Às vezes você tem um chefe que ele não tem maturidade alguma e nem experiência nenhuma como lidar com o ser humano. Ele vai lidar da forma que ele foi criado. E muitas das vezes com conceitos equivocados. Exatamente. Né? Nas instituições, o que acontece? A maioria das empresas mais estruturadas, que são pessoas mais da minha faixa etária, vamos dizer assim, são pessoas que não teve muita instrução. E as empresas, muitas empresas, o que acontece? Elas não acham que o que você tem que ensinar é só exercer a função. Mas eu trabalhei numa empresa que eu aprendi isso na minha vida, foi muito importante. A empresa ela tem que oferecer cursos, tanto técnicos como cursos comportamentais. Porque você vai lidar com pessoas. Pessoas não é uma máquina. A pessoa ela tem sentimento, ela tem tristeza, ela tem doenças.
Ela, às vezes, tem uma vida particular lá fora, às vezes ela tem um filho que tem um problema seríssimo, às vezes o chefe nem sabe, entendeu? Então, essa relação de supervisor e de gestor, ela precisa ser muito bem elaborada nas instituições. Por quê? Eu vou lidar com pessoas. E muitas das vezes, quando eu não me conheço, eu não lido bem com as minhas frustrações, eu atingo você. Entendeu? Às vezes nessa relação humana do trabalho, precisa ter muita sensibilidade. Você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter muita sensibilidade. Às vezes você está com um colaborador, o colaborador, ele está com um problema seríssimo. O chefe passa por ele, nem olha para ele. Entendeu? A pessoa está lá, então nós temos que estar, principalmente quem é gestor, ele tem que estar com a antena ligada. Agora, esse universo do trabalho, Fátima, tem muito disso, né? Quer dizer, primeiro que tem uma característica da sociedade moderna, que é essa coisa do individualismo, né? De cada um cuidar de si, mesmo no ambiente coletivo, de cada um estar mais preocupado com o seu posicionamento e como as responsabilidades são grandes, quer dizer, às vezes o foco não é nas pessoas, mas é no conjunto, e aí dá um distanciamento, né? Bom, eu vou falar uma coisa que eu achei assim, que isso serviu de uma lição muito grande para a minha vida. Eu sempre trabalhei em companhias multinacionais que tinha assim, o que um gestor tem que entender. Numa empresa grande, seja lá numa fábrica, seja lá no que for, é como se fosse uma engrenagem, tá? O meu setor vai alimentar o setor, o outro setor, esse setor tem que estar bem para alimentar o outro. É como se fosse uma engrenagem. Várias engrenagens. Várias engrenagens que uma vai alimentar na outra. Então, o que acontece? Se esse setor daqui, vamos para um setor de produção, por exemplo, aquelas máquinas industriais, se esse setor aqui não coloca a matéria-prima na máquina, que o outro vai ter lá que sacar ou fechar, fazer qualquer coisa na fábrica, por exemplo, o que acontece? Vai ser prejudicado. Às vezes, o ser humano ele tem um ego muito inflado. Ele não vê o outro como um ser. Ele vê o outro como uma competição. E isso é muito prejudicial. É mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum do que imagina. Entre colegas de trabalho, trabalham no mesmo setor, às vezes fazem, mas sempre tem uma competição, ainda que meio camuflada, mas exatamente. Tem isso, né? E isso você vê muito. Por exemplo, eu trabalhei com o público mais de 45 anos. Eu trabalho com o público e trabalho até hoje. Eu tenho quase 50 anos que eu trabalho com o público. Então, você vê muito isso. As pessoas não enxergam o outro como um ser. Ele enxerga o outro como um objeto de produção e também como um adversário, um colega de trabalho como um concorrente. Isso é até empresa pequena e médio porte. Não estou falando empresa grande, não. Nas grandes ainda são piores. Então, esse link entre setores, esse afago tem que ter nas companhias, tem que ter nas empresas, porque senão ela não vai deslanchar. E o burnout, ele aparece, ele é identificado a partir de quando? Antigamente, eu trabalho desde os meus 15 anos. Trabalho em empresa desde os meus 15 anos. Então, o que acontece? Antigamente, ninguém olhava para o funcionário como um ser. É como se fosse uma máquina. Você tem que produzir. Os seus problemas não me interessam. Não mistura as coisas, né? Não mistura. A empresa é empresa e seus problemas na sua casa você resolve. Entendeu? Então, o ser humano em si foi visto muitos anos dessa forma. Aí o que aconteceu? Com a carga horária, com essa produção exacerbada que precisava ter para alimentar o mundo, vamos dizer assim, para alimentar as pessoas, porque o número de pessoas aumentou, o poder aquisitivo também aumentou, o que acontece? Começou a ter uma pressão por produção muito grande, por trabalho. E o que acontece? Se você está, vamos supor que você é um excelente funcionário, você está aqui fazendo esse serviço. Aí tem um lá, porque um funcionário bom, ele trabalha por 3. Isso aí eu tenho experiência e prática de horrores, porque eu já trabalhei em empresa grande e assim. Então, um funcionário bom, ele vale por 3. O que acontece? Quando você é um excelente funcionário, você tem aquele jogo de cintura para resolver as coisas e fazer as coisas, o que acontece? Começa a te acumular tarefas. Essas tarefas, aí você vai pegando aqui. Às vezes você é remunerado e às vezes você nem é remunerado. Mas o seu chefe mandou, o seu supervisor mandou, você faz porque
às vezes também existe a carência afetiva. Eu preciso do emprego para sobreviver, então, se o meu chefe mandou, eu não posso deixar de fazer. Por mais que eu não vou conseguir, que eu vou me sacrificar para fazer essa função. Entendeu? Então, é mais ou menos desse. Então, o que acontece? Quando acontece tudo isso dentro das corporações, você fica com a carga excessiva, você não dá conta. Porque cada pessoa tem seu limite. Eu tenho um limite, você tem outro e outro tem outro. E o que acontece? Muitas das vezes, tudo vem da sua origem, da forma como você foi criado, do que você passou na infância, entendeu? Porque nós somos um histórico. Não tem como eu largar a minha infância e hoje eu sou um ser humano, um profissional, vai depender da forma como eu fui criado. Porque dessa forma como eu fui criado, eu vou ter condições psicológicas suficientes para eu exercer essa função e aguentar essa carga. E tem outro que não vai aguentar essa carga. Porque é muita carga para uma pessoa só. Então, o que diz? Vai aumentando o número de trabalho, as condições, às vezes, não é legal. Você tem ambientes extremamente tóxicos, você tem falta de iluminação, falta, a altura da cadeira não condiz com a altura da pessoa, é um padrão de cadeira só, pro alto, pro baixo, pro pequenininho, pro perna comprida, entendeu? Então, tudo isso vai influenciando. Aí você começa a ter dores nas costas, você começa a ter dores lombar, você começa a não enxergar, a tela às vezes não está da altura que deveria, você começa a ter muitas dores musculares. E isso aí é tudo, vai juntando tudo isso. Somatizando. Somatizando, né? O funcionário vai ficar doente. Fácil, eu vou pedir um minuto para a gente ir para um comercial, a gente volta já, continuar esse debate, essa conversa, porque eu acho que é importante as pessoas, assim, acho que muitas das pessoas não têm consciência, sentem tudo isso que você está falando, de ansiedade, de depressão, de exaustão, de cansaço, mas não têm consciência de que isso precisa de tratamento. Sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos 6, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. E você não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a psicanalista Fátima Santos sobre burnout, que é uma doença ocupacional. Ela fala em síndrome, mas eu acho que é uma doença mental, né? A gente dá para classificar assim? A Organização Mundial da Saúde, ela classifica como uma síndrome, que é exaustão ao trabalho, excessivo do trabalho, na realidade. Bom, mas vamos lá. Mas, de qualquer maneira, precisa tomar remédio, não precisa? Precisa. Hoje então, você vai ter dores lombares, você vai ter ansiedade, vai ter um monte de coisa. Então, eu queria saber o seguinte, quer dizer, exatamente como que a pessoa faz para identificar ela mesma, identificar uma empresa, se a empresa tem a obrigação de identificar, ou se a pessoa consegue sozinha identificar, né? Embora você tenha falado, os sintomas são esses, é a pressão que tal, eu me sinto cansado, você falou em exaustão do trabalho, né? Mas trabalhar, muitas vezes, para muitas pessoas, dependendo do ambiente, muito exaustivo. Não só fisicamente, como psicologicamente, principalmente psicologicamente.
porque é a responsabilidade, a manutenção do próprio emprego, tem uma série de situações, né, que me parece alimentam essa síndrome, né? E eu queria saber o seguinte, como é que trata isso? Para de trabalhar, tira umas férias, vai no psicanalista, faz terapia. Na realidade, quando uma pessoa se identifica, porque é muito difícil a pessoa se identificar, geralmente ela está assim, como se diz, eu já dei tudo que nos meus esforços, eu não sou mais capaz. Ou ela tem um pânico lá no trabalho, um estresse excessivo e sai gritando e sei lá, e passa mal, porque às vezes começa falta de ar, palpitação, ansiedade demais ao extremo, entendeu? Ela se isola das pessoas, não conversa mais, porque é uma forma das pessoas não perceberem que ela está sentindo aquilo. Porque você sabe muito bem que o ser humano usa muita máscara, nós usamos muita máscara. Cada local que nós estamos tendo uma máscara para aquele local, entendeu? Então, isso é muito difícil. E a pessoa também se admitir que ela está doente. E muitas das vezes acontece também o medo da perda do emprego. Porque tem corporações que ela acolhe o funcionário, mas tem corporações que não acolhem. Mas depois que a OMS identificou que isso é uma síndrome que é causada justamente pela exaustão do trabalho excessivo, as empresas começaram a olhar mais para isso. Isso deve afetar a produtividade das empresas. Afeta tudo. Afeta a produtividade, afeta os relacionamentos, afeta o psicológico. Você começa a sentir muitas dores, tendinite, bursite, problema de coluna, insônia, você não se alimenta direito. Aí o que acontece hoje? A maioria das empresas hoje, elas já tem um local para que o funcionário descanse no horário de trabalho, porque... tem muita empresa que faz isso há bastante tempo. Exato, né? Então, porque desde quando os funcionários começaram a ficar muito doentes, então o que acontece? É muito mais fácil para a empresa ela prevenir esse tipo de doença, esse tipo de síndrome, do que ficar com o funcionário 1 mês, 40 dias. E o Ministério do Trabalho, esses funcionários que têm esse problema de saúde, eles têm o mesmo direito de uma doença comum. Ele pode 15 dias de licença, remunerado pela empresa, e depois, se for mais de 15 dias, aí vai pelo INSS, passa E quem é que identifica, do seu ponto de vista, qual é o profissional? É a psicóloga, é a psicanalista, é o médico clínico? Quem é que identifica? Olha, geralmente, depende muito do qual profissional que o trabalhador vai procurar. Se ele vai procurar um clínico geral, a maioria dos médicos já sabe que existe essa exaustão no trabalho. Porque os médicos também são os piores que passam por essa exaustão. Passam por muita situação, né? Entendeu? Então, depende muito do profissional. Até uns que procuram psiquiatra, porque ele começa a ter branco, ele não lembra mais de nada. Uma hora ele vai fazer um trabalho, ele se dá aquele pânico, ele fala, tem um problema na mente. Minha mente não está funcionando, entendeu? Mas ele não consegue perceber que é uma exaustão daquilo que está sendo colocado para ele. Ele chegou ao seu limite máximo, ele não tem condições de liderar mais nada. Então, esse profissional, muitas das vezes, ele encaminha ou para um psicólogo ou fazer uma terapia. Só que assim, a exaustão é diferente do cansaço. Por quê? O cansaço, quando você está cansado, você está do trabalho, muita tensão do trabalho, tudo, você chega em casa no final de semana, você sai, você quer, fica com a família e tal, você dorme, outro dia suas energias são repostas. Está 100%. Bora para o trabalho de novo. A exaustão, não. Você dorme, você acorda cansado, você acorda exausto, como se você tivesse chegado do trabalho. Entendeu? Então, existe uma diferença muito grande. E é isso que às vezes confunde. Eu estou cansado, mas eu não estou só cansado, eu estou exausto. Às vezes a pessoa fala assim, muitas vezes você chega em casa e fala assim, isso já aconteceu comigo. Logo depois da pandemia, porque a pandemia ela veio para nos ensinar muita coisa, houve muitas perdas, não foi uma coisa legal, mas ela nos ensinou também muitas coisas. Tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Na pandemia, o que nós percebemos?
nós começamos a nos olharmos melhor. O que eu sinto, por que eu sinto, porque você ficava trancado, você não tinha para onde ir. E com o advento da pandemia, você percebeu que os home office era muito mais saudável você trabalhar no home office. Eu me lembro quando me chamaram para... Não só pela pandemia, mas pelo mental, Pelo mental, você não física. pegava trânsito, você não ficava naquele barulheiro, entendeu? Você estava no celular, você almoçava a comidinha da sua casa, entendeu? Você não tinha que ficar saindo para comer e voltar, que é cansativo, você pode correr. Quer dizer, são inúmeros fatores. E então, o que acontece? Com o advento da pandemia, você percebeu você começou a se olhar. Você não tinha o que fazer. Então você ficava se olhando, sentindo você. Quando as pessoas retornaram ao trabalho, eu estou falando isso porque aconteceu isso comigo. Quando eu retornei ao trabalho, em abril de 2022, acho que foi 2022, quando eu retornei ao trabalho, eu falei, eu não quero essa vida para mim. Não é isso que eu quero para mim. Percebeu que não tinha a qualidade de vida que você gostaria de ter. Eu trabalhei igual uma louca. Porque no meu setor tinha 4 pessoas, 2 saíram, 1 ficou doente e eu fiquei sozinha. Trabalhando no setor internacional. Então, era muita procura, era muita exaustão. Chegou no final do mês, eu estava com uma grana legal no bolso. Mas eu falei assim, cadê minha energia? Eu não tinha, eu estava exausta. E eu fui pedir conta. Falei, eu não quero mais. Eu não quero essa vida mais para mim. Eu não preciso dessa vida. Graças a Deus, eu tive essa condição de escolher. E as pessoas que não têm, que têm família, que têm filho na escola e tudo, é muito difícil. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma discussão que está surgindo no Brasil há algum tempo, e que talvez tenha muito a ver com a questão dessa coisa da saúde ocupacional, que é a escala 6x1, quer dizer, o fim da escala 6x1, Sim. Né, que está se reivindicando muito, para que as pessoas tenham mais tempo de ficar em casa, de lazer, né? Durante a semana você não trabalhar de segunda a sábado, mas trabalhar segunda a sexta, ter o sábado e domingo livre, alguma coisa nesse sentido. Isso é importante para ajudar na saúde das pessoas, na saúde mental das pessoas? Olha, para as empresas vão dizer que não, mas para a saúde mental do ser humano é muito importante. Por quê? Quanto mais você tiver um lazer, mais sua mente vai ficar produtiva, mais a sua mente vai ficar livre dessas coisas. Só que hoje em dia é muito difícil, porque você sai do trabalho e você está com um bebê no celular, 24 horas, grudado em você. E se você lida com uma empresa que tem vários funcionários ou que tem escala de turnos, você é um supervisor de um turno desse, em algum momento alguém vai te ligar, mesmo nas férias. Por quê? Às vezes é só você que consegue aqui. E uma coisa que é importante hoje é não só você saber daquilo, não só você saber resolver naquele setor aquelas determinadas situações. Sempre tem que ter um outro que esteja lá para resolver, para que você tenha, quando você estiver em casa, com a família, no seu lazer, nas suas férias, ninguém fique te ligando. Isso é muito ruim. Isso acontecia muito comigo. Eu saía de férias, estou lá na praia, tá as pessoas me ligando. Cara, Isso é extremamente estressante. Entendeu? Por mais que você não esteja no local de trabalho, mas é uma coisa que te irrita profundamente. E as instituições, e às vezes quando você trabalha principalmente com o público, é muito difícil você quebrar isso. Entendeu? Então, essa parte do lazer é uma renovação total do ser humano. Quando você fica até mais produtivo, porque a sua mente está descansada. Um corpo saudável, uma mente sã, ela produz 2 vezes mais do que um estressado. Então, no caso da escala 6x1, Eu sou totalmente a favor. Diminuir, isso pode ajudar bastante a própria empresa na questão da produtividade. Porque quando o funcionário retorna, durante o período que ele está lá, ele vai trabalhar feliz. Um funcionário que, quando ele está trabalhando feliz, ele produz muito mais, ele produz até o dobro. Você falou há pouco tempo a questão do home office. Muita gente, inclusive, faz até hoje o home office. Acabou, ou quem percebeu que melhorou muito a qualidade de vida, acabou
encontrando um outro tipo de trabalho que lhe permita trabalhar no seu horário, no seu tempo, dentro da sua casa, enfim, trabalhar por conta. Cresceu muito quem deixou a empresa para poder trabalhar por conta, justamente para ter essa liberdade, para ter esse tempo. Essa qualidade de vida melhor. Melhor. Exato. Exatamente, principalmente as mulheres, porque a mulher ela tem uma dupla jornada de trabalho. Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, né? A mulher ela trabalha, faz todas as funções dela na empresa, quando ela chega em casa é o segundo turno dela, ou o terceiro ou o quarto, depende. Entendeu? E muitas das vezes essa mulher, ela tem filho pequeno, ela chega em casa, ela tem que cuidar dessa criança, ela tem que fazer a refeição para essa criança, ela tem que cuidar de tudo, de roupa, às vezes até do marido. Quando tem um companheiro que ajuda, beleza. E a maioria que não ajuda? E ainda, essa mulher, ela sofre horrores. Porque hoje nós vivemos num mundo cheio de feminicídio, cheio de abusos. Então, a mulher, ela sofre triplicamente em vez do homem, em relação ao homem. Então, essa jornada é muito exaustiva para a mulher. É uma exaustão, assim, que ela chega a um ponto, ela quase fica louca. Fátima, eu vou chamar um outro comercial, a gente vai para o nosso terceiro bloco, eu já vou deixar aqui um questionamento. Primeiro, o que as empresas podem fazer para poder evitar esse tipo de situação, de chegar nessa condição de perder o funcionário para a doença, perder no sentido de perder a produtividade, perder a competência do funcionário que não está mais afim. Né? Porque é muito comum identificar o empresário, o chefe, e dizer, pô, esse cara não está afim de trabalhar. Mas às vezes não é nem por uma razão de não querer mesmo, né? Porque ele está vivendo um processo. Né? Que nem ele está dando conta. Não está dando conta, e aí muito provavelmente é isso que acontece, né? Pessoal, a segurança em Mato Grosso melhorou muito e os resultados estão aí, para todo mundo ver. Os homicídios caíram 24% e 78% deles foram solucionados. Os roubos diminuíram 83%. Foram realizadas mais de 400 operações dentro dos presídios. E não para por aí. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança em todo o estado através do programa Vigia Mais MT. 100% das invasões de terras foram impedidas e a apreensão de drogas aumentou mais de 370%. O investimento do governo do estado nos últimos 6 anos garante que as forças de segurança estejam nas ruas, no campo, nas estradas, trabalhando firme e solucionando crimes. Porque aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a psicanalista Fátima Santos sobre o burnout, que é uma doença ocupacional, uma síndrome ocupacional, gerada em razão da condição de trabalho de cada um. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, como o funcionário, às vezes é um excelente funcionário, começou muito bem, está indo muito bem, vai agregando coisas, enfim, vai somatizando problemas, até que em um determinado momento se sente absolutamente incapaz, doente, né? Como é que as empresas, o que as empresas devem fazer, tanto para identificar esse tipo de problema, quanto para resolver esse tipo de problema no ambiente de trabalho? Olha, a primeira coisa que as empresas têm que fazer é olhar com um olhar de carinho para esse funcionário, porque ele nada mais é do que uma fonte de produção do seu negócio, tá? Isso aí é um ponto fundamental. Então, ele tem que olhar para esse funcionário de uma forma que a saúde dele, como um todo, mental, física e as formas de trabalhar, as condições que ele fornece esse funcionário para trabalhar, sejam saudáveis. E hoje, na maioria das... Mas você concorda que, em regra, o funcionário é substituído. Esse funcionário que adoeceu, que tem essa condição, ele acaba sendo, esse cara não vai dar certo, vamos. E ele é demitido
Sim, mas assim, ele é substituído, mas a legislação trabalhista é como ela tem uma lei que ela cobre esse tipo de substituição até 1 ano após ele retornar da doença. Isso é lei, entendeu? Se esse funcionário for do Ministério do Trabalho... Mas eu falo o seguinte, que por desconhecer a doença ou por achar que aquilo não serve para ele, o empresário acaba mandando embora. É muito comum, essa é uma prática que a gente vê aí reiterada, né? Ah, não, o funcionário diz que esse cara aí só faz corpo mole, vamos mandar embora. E não considera a possibilidade de ele estar doente. Sim, por isso que eu falo que é importante a empresa olhar para o funcionário como um ser completo, não só como uma fonte de trabalho. O que acontece hoje? A maioria das empresas, ela já tem um psicólogo, um departamento pessoal que é mais bem estruturado do que há uns anos atrás, que se o funcionário não está produzindo, às vezes a chefia chama ele, conversa com ele e sente com ele. Que isso é o que deveria ser. Só que eu sei que tem empresas que não fazem isso. Ah, vou descartar. Só que quando você descarta um funcionário que já está lá há algum tempo, a empresa, os empresários, eles não têm essa visão que aquele funcionário que sabia fazer tudo naquele setor, por exemplo, e ficou doente, ou agora ele não está produzindo como ele produzia, que eu vou mandar ele embora, ele não tem essa visão que ele acha que eu vou substituir esse funcionário com outro que vai estar sabendo fazer tudo. E não acontece. Isso aconteceu em várias empresas que eu trabalhei. Funcionário que era excelente. Ah, ficou doente e tal, esperou aquele tempo que a legislação permite para mandar embora, mandou embora, aí quando mandou embora, ficou aquele buraco. Por quê? Eu preciso substituir aquela pessoa. E para eu substituir aquela pessoa, dependendo do local que ele trabalha, das tarefas que ele executa, eu tenho que ensinar outra pessoa. Isso você perde tempo, você perde dinheiro, você perde muita coisa. E às vezes, quando a pessoa está na condição, adoece também e vai ter que fazer um processo de novo. O que acontece? Quando o funcionário vê que ali ele não vai ter mais para onde ele crescer, ele dá tchau e vai embora e deixa o empresário na mão. Hoje, a maioria dos empresários, a maior reclamação dos empresários, isso em todos os segmentos, desde a mulher que faz unha, da limpeza, de qualquer lugar, a maioria dos empresários, hoje que tem empresa que prega alguém, ele não acha mão de obra. Ele não vai achar mesmo. Porque essa sociedade nova, essa sociedade Z hoje, elas não querem ser mandadas. Elas não vão ser. Não admite se você chegar para ela e falar assim, você vai ter que fazer isso aqui de novo, porque não está correto. Eles não admitem isso. Então, os empresários estão desesperados, justamente por isso. Então, quando você manda um funcionário embora, que ele executa aquela tarefa, mas que ele ficou doente, os empresários têm que ter essa visão. Entendeu? Eu não sei, eu tenho uma visão, eu já conversei com vários empresários sobre isso, e muitos falam assim, não, mas não é bem assim. Eu sou um exemplo disso. Quando eu pedi demissão, não tinha ninguém para ficar no meu local. E o meu local, onde eu trabalhava, eu estava trabalhando por 4. Entendeu? E eu dava conta. Só que quando eu saí, quando eu pedi demissão, que ele foi ver. Por quê? O que eu vou colocar? Não tem. Porque tem funções que são específicas. Você tem que ter treinamento. Mas as empresas, de um outro lado, também têm se modernizado mais, né? Sim. Para prevenir esse tipo de situação, investindo na qualificação do funcionário, investindo na qualidade de vida dele, ou a regra não é essa mais? Na realidade, tem empresas que investem. Por quê? O empresário inteligente, que tem uma visão, eu diria assim, ele percebe que treinar, investir no funcionário, não é um desperdício, não é um gasto, é um lucro para ele. Porque aquele funcionário bem treinado, aquele funcionário que tem um bom relacionamento, ele vai gerar valores para a empresa e valores para o cliente. Eu trabalhei no turismo. Desculpa te interromper, mas como é que lida com a expectativa do funcionário? Porque o cara assume um emprego, ele não assume com a visão, vou ficar aqui neste patamar para sempre.
Então, vou passar o resto da minha vida varrendo o chão. Não, o cara quer subir, quer crescer. Uhum. Eu percebo assim que muitas empresas têm essa dificuldade. O funcionário chega num ponto e não tem perspectiva. E a falta de perspectiva, claro, movimenta ele para buscar outros caminhos, né? Independente da questão de saúde ou não. Exato. Quando você fala no estímulo e que a empresa tem que ter essa visão mais holística da pessoa, quer dizer, uma visão mais humana, no sentido de que cada ser humano tem suas expectativas, tem um caminho para percorrer, e ao mesmo tempo o empresário tem, na maioria das vezes, uma certa limitação para investir. Nenhuma empresa tem dinheiro sobrando, eu não posso. Então é um problema, um ponto de conflito, né, de interesse. Como é que administra isso? Ó, eu diria o seguinte: eu trabalhei e na empresa que eu trabalhava, eu admitia e demitia pessoas. Então, eu vejo hoje uma falta de informação muito grande para as pessoas que estão lá nesse setor, que admite e demite funcionário. Não existe um olho mais clínico sobre isso, entendeu? Porque você colocar uma pessoa, é a mesma coisa que você colocar uma pessoa na sua empresa, é a mesma coisa que chamar alguém para dentro da sua casa. Você tem que saber quem que você está chamando. Concorda? Entendeu? Então, eu percebo muito isso. Há um despreparo na seleção do pessoal. Na seleção dessas pessoas. Muito grande. E outra coisa, cada pessoa tem um dom. Por exemplo, você tem um dom de ser jornalista. Eu jamais teria dom de ser jornalista. Apesar que eu gosto de falar, mas eu não teria o dom de ser jornalista. Eu teria um dom mais para lidar com pessoas. Eu não tenho dom para ficar atrás de uma mesa mexendo com papel, com contabilidade. Eu odeio fazer isso. Entendeu? Então, a pessoa que vai fazer essa seleção, ela tem que ter essa visão. Porque senão, ela vai destruir a empresa. Teve um caso na empresa que eu trabalhei, foi demitida uma moça, a moça odiava a gente. Como que você vai colocar uma pessoa que odeia pessoas, não gosta de barulho, não gosta de conversar para atender público? É impossível. A moça adoeceu. Adoeceu de passar muito mal. Ela chegar para mim e perguntar o que eu achava. Por que ela estava sentindo tudo aquilo? Porque ela sabia que eu já era psicanalista. Porque eu comecei a me formar, mas trabalhando, entendeu? Não tem nada a ver. Mudei de profissão aos 63 anos, entendeu? Então, é muito difícil. Porque quando você coloca uma pessoa naquilo que ela tem dom para fazer, naquilo que ela gosta, que ela se realiza como ser, ela vai realizar aquela tarefa maravilhosamente. Quando não adianta você colocar uma pessoa que ela não gosta de gente para atender gente. Isso é uma catástrofe. E essa visão, as pessoas que estão lá na linha de admissão têm que ter. E muitas vezes não tem. Entendeu? Aí a empresa fica naquela troca de funcionário e nunca anda para frente. Isso é difícil. Tem que ter pelo menos um perfil. E outra coisa, as pessoas que lidam com pessoas são as pessoas que têm mais facilidade para um burnout. Por quê? Quando você lida com pessoas, é totalmente diferente de lidar com a máquina. Porque a máquina pode chegar, ela fazer o que for, não dá. Mas a pessoa não, ela tem sentimento. Então, muitas vezes, por exemplo, as profissões hoje que são mais exaustivas, é a medicina, todos os pessoas da área de saúde, tanto médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, todo esse povo da área de saúde, psicanalista. Você acha que é fácil ser psicanalista? Não é. Você nunca sabe qual é o paciente que vai entrar no seu consultório. Qual é a síndrome que ele tem. Qual que é o problema mental que ele tem. Muitos já foram até assassinados por causa disso. Entendeu? Então, quando você lida com pessoas, você tem que ter uma visão mais ampla do outro. Como que o outro age, o que o outro está sentindo. E muitas vezes, essas profissões de médico, de bombeiro, de policial. Você imagina aqueles policiais do Rio de Janeiro? A exaustão que aquele povo trabalha? Não, eu acho que em qualquer lugar. Só as profissões de risco, elas são realmente... Não, mas eu estou dando exemplo do Rio de Janeiro, porque hoje foi uma catástrofe. Você acredita que é possível... Professores, gente, coitados, professores.
Quando eu tive um tempo desse na escola, dá dó. Você vê a diretora exausta, não sabia como resolver os problemas. Esse dia eu fui dar uma palestra na Unipag, pra você ter uma ideia. Cheguei lá, a menina estava em surto. A professora não sabia o que fazer. Eu fiquei 1 hora, eu e a outra minha colega, que é psicanalista, 1 hora tentando acalmar a menina, para ela acalmar e contar por que ela estava naquele surto. Então, quando você lida com pessoas, você não sabe o que você vai encontrar. Então, é muito exaustivo. E, às vezes, você, por exemplo, se eu não tivesse conseguido acalmar essa menina, o que acontece? Eu ia me sentir uma frustração muito grande. Eu não fui capaz de entender a necessidade. Isso acontece com o médico, com o bombeiro, com o professor, entendeu? Essas profissões que você lida com o público. Por quê? Eu lidei com o público por muitos anos. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Ainda mais eu trabalhei em aeroporto. Relacionamento humano realmente é Em aeroporto, as pessoas acordam, parece que tá por uma vez, chega lá que te pega de Cristo. Entendeu? E aí você vai assimilando isso, Aí você fala, de onde vem o burnout? O burnout vem de tudo isso. Quero agradecer muitíssimo a sua paciência de explicar as coisas relacionadas a essa síndrome e ajudar as pessoas que estão em casa a, de alguma maneira, identificarem esse problema, né? Porque muita gente, às vezes, não entende, não percebe que está doente, né? Nem aceita. É igual que tem uma depressão, mas não entende. Que não está doente. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade de a gente voltar. Eu que agradeço a oportunidade por falar de um assunto assim que é tão importante hoje na sociedade, nas instituições. E como eu convivi com essas instituições, lidei com o público por muitos anos, eu sei quanto que é necessário esse olhar mais carinhoso para o profissional, porque um bom profissional, ele é aquele que ele se sente valorizado. Nossa República vai ficando por aqui até a próxima semana, uma outra entrevista tão importante quanto essa com a Fátima Santos. Um abraço a todos.